A fim de simplificar o meu programa, eu já coloquei e já adaptei o meu programa para as seguintes características. Aqui estão todas as minhas entradas e saídas e as memórias que provavelmente eu vou utilizar. E eu já coloquei um endereço lá em variáveis globais para cada uma delas. Então aqui eu tenho o meu botão liga, o meu botão desliga, um relé térmico, a minha contadora K1, K2 e K3, a minha memória 1 e minha memória 2. E aqui está o endereço de cada uma delas. Aqui é como se fosse o esquema de ligação que nós colocaríamos e montaríamos no nosso CLP. Porém, com alguma certa diferença, que é, ao invés de termos uma botoeira normalmente fechada, as duas botoeiras serão normalmente abertas. Para quem nunca viu uma partida estrela-triângulo, aqui eu tenho o meu diagrama de potência e aqui eu tenho o meu diagrama de comando. E eu vou fazer uma simulação do funcionamento para vocês no CAD Simu. Beleza? Quem não conhece o CAD Simu, é um software que você consegue fazer simulação de diagramas elétricos e ver qual vai ser o funcionamento. E nesse caso específico, eu estou fazendo uma simulação de uma partida estrela-triângulo. Então aqui eu tenho o meu relé térmico, eu tenho a minha botoeira normalmente fechada, a minha botoeira normalmente aberta, que vai ser utilizada para ligar. Tenho o meu relé de tempo, a minha contadora K1, K2 e K3. Esse aqui é o meu diagrama de comando. E aqui eu tenho o meu diagrama de potência e as minhas contadoras estão linkadas aqui com o meu diagrama de comando. Então vamos fazer uma simulação. Para isso eu vou apertar um play aqui. Vou ligar ambos os disjuntores, que são os meus disjuntores motor, e vou apertar para ligar, que nesse caso aqui eu vou utilizar o B1. Perceba que quando eu ligar, acionou K1 e K3, apesar de não estar vendo aqui por causa da minha imagem, acionou K1 e K3. Depois de contado algum tempo pelo meu relé térmico, sai K3 e entra K2. A gente olhar aqui no diagrama de potência, veja que o motor está girando no sentido horário e K1 e K2 estão ligados. Então é exatamente isso que eu vou fazer. Então o nosso programa consiste, ao apertar um botão de liga, vai acionar K1 e K3. Após contar algum tempo, então para isso nós vamos utilizar um temporizador, vai desacionar K3 e acionar K2 nesta sequência. Vamos lá? Então vamos abrir aqui o nosso programa Atos a um só, que ele já está aberto aqui. Veja que eu já declarei todas as variáveis que eu vou utilizar, todos os nomes de variáveis, e já linkei ela com o endereço do meu CLP. Então só falta para mim fazer a programação. Então para isso eu vou adicionar uma linha. Veja que toda a minha programação, quando eu olho aqui o meu diagrama de potência, diagrama de comando, veja que todo o meu funcionamento está baseado no meu relé térmico. O que é o relé térmico? É um relé que fica monitorando a temperatura e a corrente nas bobinas do motor. Então, se a corrente na bobina do motor for muito alta e, consequentemente, haver um aquecimento além do normal ou uma anomalia, esse relé térmico vai abrir. Então, a condição para funcionamento do meu relé térmico é que ele não abra. Então eu vou colocar aqui um contato normalmente fechado, e esse contato normalmente fechado vai ser o meu relé térmico. Para ficar mais fácil de pesquisar, eu posso vir aqui, posso clicar aqui nesse filtro aqui, ó, e começar a escrever relé térmico. Você vai ver que ele está aqui endereçado lá na minha porta 3 física. Então coloquei o meu relé térmico, vou colocar o meu botão de liga agora. Vou colocar um contato normalmente aberto. Esse contato normalmente aberto, ele vai ser o meu botão liga. E eu vou colocar um contato normalmente fechado, que vai ser o meu, vou abrir aqui para pesquisar no filtro, botão desliga. Beleza? Então, aqui está a sequência das minhas entradas e como irá funcionar. Tudo bem, quando for apertado o meu botão desliga, vai acionar duas contadoras. As contadoras são K1 e K3. Então vamos colocar uma bobina física aqui. Vou aqui no filtro e vou pesquisar quais são as minhas contadoras. Contadora K1, ela será acionada. Beleza, então eu coloquei aqui a minha contadora K1. O próximo passo, eu sei que em conjunto com a minha contadora K1 será acionado também a minha contadora K3. Então eu vou colocar aqui, vou puxar uma linha em paralelo. Vou adicionar outra saída, e essa outra saída será a minha contadora K3. Para isso eu clico aqui em filtro, fonte, essa é a minha contadora K3. Eu tenho aqui, excluir essa linha. Beleza, então, quando eu apertar o meu botão liga, vai acionar tanto contadora K1 como K3.
Só que eu preciso fazer uma espécie de selo para que essas duas contadoras permaneçam energizadas. Para isso eu vou colocar aqui em paralelo, nesse ponto aqui eu coloco um ponto em paralelo, um contato normalmente aberto, e eu vou chamar a minha contatora K1, onde K1, contatora K1, e vou fechar aqui em paralelo. Ou seja, quando eu apertar o meu botão de liga, vamos fazer um teste? É melhor fazer o teste, correto? Então eu vou simular aqui. Beleza. Veja que a minha contatora K1 e K3 não estão ligadas. Quando eu apertar o meu botão de ligar, as duas serão ligadas de imediato. Se eu tirar o sinal, vai permanecer acionada por causa do meu selo. É como se a energia estivesse pegando esse caminho onde o meu mouse está passando e energizando a minha contadora K1 e K3. Se o meu relé térmico for acionado devido ao aquecimento nas bobinas do meu motor, ele desliga todo o meu circuito. A mesma coisa vai acontecer se o meu botão de desliga for acionado. Acionado é nível lógico alto. Se algum desses componentes gerar um sinal de nível lógico alto, no caso nosso seria uma tensão de 24 volts, uma tensão de 220. Na entrada do meu CLP, ele vai desligar tanto a minha contatora K1 quanto a minha K3 inicialmente. Tudo bem, vamos dar continuidade aqui no nosso projeto. O próximo passo, vou acrescentar uma nova linha, é quando o meu botão de ligar for acionado, ao mesmo tempo eu quero que ele comece a contar um tempo. Vamos lá? Então eu vou colocar aqui o meu botão de liga. Aqui o meu botão liga. Quando o meu botão liga for acionado, eu quero que ele comece a contar um tempo. Então eu vou vir aqui, inserindo um bloco de função, vou lá no grupo de temporizadores, temporização, e eu vou colocar o time on delay, ou tom. Coloquei o tom aqui. Eu não quero que ele seja dessa forma, então eu vou tirar a referência em eno. Aquele que não lembra, só vai funcionar o meu temporizador se o em e o eno estiver acionado. Como eu não quero que haja essa porta em eno, basta eu retirá-la aqui. O que está acontecendo agora? Quando o meu botão de liga for acionado, ele vai começar a contar um tempo, beleza? Depois desse tempo contado, ele vai vir aqui e vai acionar a minha saída. E a minha saída aqui, no caso, eu vou colocar uma outra bobina, vai ser a minha contatora K2. Fonte K2. Beleza. Qual que é o meu preset time? 5 segundos. Beleza? Qual que é o meu valor declarado na memória? Nesse caso aqui eu vou ter que vir em variáveis globais, em grupo do tipo usuário, vou vir aqui, variável do tipo time, e aqui eu vou colocar tempo, e vai começar com o valor de 0. Tudo bem, agora sim eu vou simular. Outra coisa que eu tenho que mudar aqui, time sustenido 5 segundos. Tudo bem, agora sim vai dar certo. Beleza. Então, apertei o meu botão de ligar. Veja que aconteceu um problema aqui que a gente vai resolver. Quando eu aperto o meu botão de ligar, ele começa a contar normal e veja que entrou a minha contadora K2, porém não saiu a minha K3. A gente vai resolver isso agora. Mas outro problema. Esse tempo só vai permanecer contando, só vai continuar tendo um acréscimo de tempo se o meu botão 1 estiver com nível lógico alto. É como se uma pessoa estivesse lá clicando no botão e ficando com ele apertado ou pressionado. Não, isso não é o ideal. Então, o botão liga aqui não é a porta ou o nosso endereço ideal para o nosso tom. Então, vamos fazer uma mudança aqui bem rápido no nosso programa. Eu vou vir aqui, ao invés de colocar botão liga, eu vou colocar a minha contadora K1 aqui. Então, a minha contadora K1 é a que vai habilitar o meu contador. Porém, tem um problema. Quando o K2 entrar, o que tem que acontecer com o meu K3? Sair. Eu tenho que agora, de alguma forma, impedir que o meu K3 seja acionado. Então, dessa forma, eu vou criar outra linha de programação. Vou copiar, vai ser bem parecido com essa linha de programação aqui. Vamos copiar ela inteira. Ctrl C. Ctrl V. Só que aqui agora vai ser K3. E aqui, da mesma forma, vai ser K3. Porém, o que vai impedir que esse cara aqui funcione vai ser justamente o meu. Aqui é K2, né? Vai ser a minha contatora 2. Vou colocar um contato
na realidade normalmente fechado, que vai ser onde K2. Beleza, vamos fazer a simulação agora, vamos verificar se tem algum erro primeiramente. Não foi encontrado nenhum erro. Vou salvar o programa e vou dar um play aqui para ver se vai dar certo. Tudo bem. Perceba que K3 está condicionado à minha entrada K2. Então, se eu apertar o meu botão de liga, veja que entra K1 e K3, está contando um tempo aqui no meu programa. Assim que esse tempo for contado, sai K3 e entra K2. Como tudo está condicionado ao meu relé térmico, caso o meu relé térmico entre informando que há alguma anomalia no meu motor, todo o meu sistema é desligado. A mesma coisa acontece quando, veja aqui que vai ligar K1 e K3, saiu K3, entrou K2, a mesma coisa acontece quando eu aperto o botão de desligar. Beleza? Então esse é o nosso programa partida estrela triângulo, que aplicamos o conceito de temporização. Caso haja alguma dúvida, coloque nos comentários, não deixe de curtir e se inscreva no meu canal.